Quando a gente fala de questões financeiras, tem alguns dados importantes que nós precisamos levar em consideração. Porque isso é para não reclamar mais? Não. Eu acho que todo mundo tem que buscar cada vez mais o máximo que pode. Se você pode ganhar mais, então trabalhe, faça, ganhe mais. Mas nós temos que ter em mente o seguinte: 90% da população brasileira vive com 2 salários mínimos. 90% da população. Isso é uma média, tá? Tem gente que vive com menos. Mas uma média geral é isso. 2%, 90% da população brasileira vive com até 2 salários mínimos. Aí pensa nos gastos que você tem. Pense na vida que você tem. Como seria a tua vida com esse valor? Com até 2 salários mínimos. Diante dos padrões que você tem, diante da vida que você tem, das regalias que você tem, tá? 5% da população apenas ganha até R$ 5.000 por mês. 5% da população. Então aí nós temos 95% da população brasileira. 4% da população brasileira vive com até R$ 10.000, recebendo R$ 10.000 por mês. 4% da população. Veja um número muito pequeno. 1% da população ganha mais de R$ 10.000 por mês. 1% da população. Então, quando a gente começa a olhar isso, mas eu queria ganhar 1 milhão. Eu também queria ganhar 1 milhão. E eu estou trabalhando para, quem sabe, um dia ganhar 1 milhão. Né? Trabalho duro. Então eu falo bem, isso é capitalismo? Não, isso não é capitalismo, isso é sonho, é buscar, é querer, é importante isso. E nós temos que ter essas ambições, esses sonhos. Mas a gente tem que estar sempre com os pés no chão para saber que a espiritualidade nos dá tudo o que nós precisamos. A espiritualidade não desampara um minuto, meu irmão. Imagina, por exemplo, assim, se você não tivesse a ajuda da espiritualidade, se você não tivesse o dom, a oportunidade, o presente que você tem para viver, para ter a família, para ter as pessoas queridas ao teu redor, para ter nascido num ambiente tão iluminado que te faz prosperar, que te faz crescer, que te faz não se sentir só. Como seria isso? Porque muitos irmãos nascem assim, jogados numa lata de lixo. E mesmo assim a espiritualidade encontra alguém para cuidar, para zelar. Quando nós não conseguimos nos manter reencarnados, a espiritualidade também nos ampara, nos levando às comunidades espirituais mais lindas e mais belas, para então lá sermos socorridos, assim como os nossos irmãos pets, animais, também o são. Como é importante nós criarmos empatia pelas coisas. E entender que a nossa prece não deveria ser a prece de negociações. A prece deveria ser a prece da gratidão, de agradecermos o que temos. A nossa vida aqui, ela não vai levar as coisas que nós vamos conquistar. Ela vai levar conosco as coisas que a nossa alma, o nosso espírito pode carregar. Então, o perfume que nós levaremos para o mundo espiritual é o perfume da caridade, o perfume do amor, o perfume que o perdão exala, a sabedoria que gera e que nutre o amor, a paciência, a tolerância para aqueles aos quais é muito difícil amar e tolerar. Essas coisas são os grandes tesouros que nós levaremos à outra vida. Você deve continuar pedindo? Sim. Você deve continuar pedindo muito, 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 cada vez mais. Mas não espere nada em troca. Não ore pedindo algo em troca. Não ore desejando alguma coisa. E como fundamento nisso, nós podemos citar Hélio Couto, que ele fala que quando nós pedimos ao universo, nós precisamos lembrar que não tem que pedir um carro e estar toda hora abrindo a porta da garagem para ver se o carro se materializou ali.
Mas se nós pedirmos um carro, nós temos que ter a consciência e a lucidez de saber que a única forma de trazer um carro até ali é eu aumentando a minha frente de trabalho, para que então a espiritualidade encontre um caminho para que eu possa ganhar mais. E nesse ganhar mais, materializar o carro que eu pedi na lei da atração. O trabalho, eu me dedicar mais ao trabalho, ao estudo, à entrega, para que então ali possam abrir novas portas, portas que eu nem imaginava, e que daqui um pouco me dão a condição de ter aquilo que eu queria. Então, quando nós rezamos, nós não rezamos para pedir algo, nós rezamos para agradecer aquilo que já conquistamos. E você pode agradecer por um trabalho que você ainda não tem. Você pode agradecer por um emprego que ainda você não tem. Você pode agradecer por um amor que ainda não bateu na tua porta. Você pode agradecer um monte de coisas que não chegaram, mas aprenda a agradecer. Primeiro, a vida que nós temos, porque essa vida é passageira e ela vai embora com um soprar. Amanhã, nem você, nem eu, nem o Robson, nem ninguém que está aqui poderá afirmar que acordaremos e trabalharemos. Não, nós não podemos afirmar, porque nós não sabemos o segundo seguinte. Nós só vivemos o segundo seguinte. Amanhã poderemos despertar no mundo astral, no mundo espiritual, de volta à pátria definitiva, por um infarto, por um ataque, por uma explosão, por um tiro, por uma bala perdida. Por algum motivo a gente pode despertar no mundo espiritual. E as coisas que nós deixamos aqui, elas ficarão, serão corroídas pelas traças ou serão desfeitas, desaproveitadas pelas nossas gerações futuras, desperdiçadas por eles. Poderá tudo isso ocorrer, mas o que nós levaremos é o amor que eu aqui cultivei, que é o amor que aqui cresci, que é o trabalho que aqui me dediquei. Isso, essas raízes, essas nos acompanham para a vida toda. Dessa forma, agradecido, damos por encerrado os trabalhos de hoje. Eu queria falar umas coisinhas sobre isso. Eu sei que nosso tempo está bem estourado, né? Mas tem muita coisa, né, que eu não sei até que ponto, né, o nosso amigo Wender está no mesmo lugar que eu estava um tempo atrás, que eu tinha uma fé que era muito mais mental, muito mais ligada à lógica, do que a sentir fé, né? Sentir fé é sentir confiança. Você tem fé em uma coisa, você tem confiança nessa coisa. Então, até quando orar por um desejo, isso pode aparecer na própria prece. Né? Então, você está lá fazendo a prece. Prece é conversar com Deus. Então, você está lá conversando com Deus. Por que essa pergunta não pode aparecer na minha prece? Né? Meu Deus, eu estou aqui orando. Já tem tanto tempo. Eu sempre quis a coisa X, né? Que ele não disse o que é que ele está orando, por qual intenção que é. E eu já estou perdendo a minha fé, Deus. Né? E aí, nessa hora, sabe qual resposta que vai vir? Não é uma resposta lógica, não é uma frase, não é aparecer o mentor materializado na sua frente falando um negócio, né? Você vai sentir algo.